Então, sejam bem-vindas ao Clube do Livro, nosso primeiro encontro virtual. Estou muito feliz com cada uma aqui. E hoje nós vamos discutir e comentar a respeito dos 3 primeiros capítulos de Sábia e Conselheira de Marta Piz. E o primeiro capítulo do livro, que nós já conversamos no grupo do WhatsApp, é Quando eu discipulo uma mulher mais jovem, né? Uma nova filosofia de vida. O segundo é 3 áreas em que precisamos amadurecer, e o terceiro é as áreas a serem desenvolvidas no discipular. E hoje, então, quando eu estava vindo para casa do trabalho, Deus colocou no meu coração, me lembrou do versículo que está escrito em Hebreus 12, 2, e este versículo é um versículo que o Senhor me colocou na virada do ano retrasado. E ele faz muito sentido para mim, com certeza sentido na vida de toda mulher cristã, de todo cristão. E diz assim, no versículo 2, eu vou ler desde o 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, este versículo ele faz muito sentido para mim, porque nós mulheres, nós muitas vezes nos apegamos em coisas que são pequenas e frívolas e que muitas vezes nos tiram a paz. E aqui, quando fala em desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, ou seja, de todo o peso e pecado que estava como uma cola em nós. E muitas vezes eu oro ao Senhor pedindo, Senhor, me liberta disso, Senhor, me faz ver de uma forma diferente, porque muitas vezes a gente tem pecados internos, coisas que outros às vezes não conseguem ver, mas estão lá, e se nós não nos agarrarmos no Senhor e reconhecer tudo isso, nós não somos tratadas e transformadas. Então, este versículo, ele faz parte da minha vida todos os dias, e eu oro para o Senhor que ele possa desembaraçar todo o meu caminho, toda a minha vida, para que eu olhe unicamente para ele e aprenda aquilo que ele tem para mim. E então, vamos iniciar este encontro, e eu gostaria de poder convidar a irmã Cris para fazer a oração por nós, pode ser? Pode ser. Uhum. Pai, em nome de Jesus, nós queremos chegar na tua presença, agradecendo o teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade. Agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor tem nos concedido, tem nos guardado e tem nos livrado de todo mal. Tem guardado os nossos familiares, os nossos amados, os nossos queridos. Tem nos permitido nesse momento estarmos reunidas agora, Senhor, para que tratar, Senhor, assuntos com respeito à tua palavra, com respeito à nossa vida, ao nosso viver, ao nosso proceder, com respeito, Senhor, ao próximo, que possamos ter esse momento, Senhor, de comunhão. Abre-nos o entendimento, fala aos nossos corações, dá-nos força, dá-nos graça. Aquela irmã que tem, Senhor, desejo de estar aqui junto, que possa ter esse momento, Senhor, que possa ter o prazer e a alegria de estar em comunhão também, Senhor. Abençoa a Bárbara que está, Senhor, à frente da graça, a cada uma de nós, que possamos ter um encontro, um toque, um renovo, um fortalecimento através da palavra, através do ensino, que nossos corações possam estar voltados para te servir, servindo assim ao próximo, em amor, em graça, em sabedoria. Fica conosco, Pai, no teu nome, Jesus. Amém. Amém. Então, o primeiro capítulo, vamos ali, quem está com o livro pode abrir, fala sobre uma nova filosofia de vida. E a qualquer momento que as irmãs quiserem falar, podem abrir o microfone e compartilhar, fiquem à vontade. Vai ter também um momento depois que realmente, através das perguntas, né, que cada uma possa responder.
Então, ali no primeiro capítulo, ela fala sobre uma nova filosofia de vida. E, resumindo, assim, o que ela resumia a vida dela, qual era a razão, qual era o motivo, né, da vida dela. E aqui eu lembro muito que ela se considerava, assim, uma mulher feminista, que ela acreditava que tudo vinha dela e tudo mais, que ela era autossuficiente através da profissão dela, né? E eu achei assim incrível que ela dizia que uma das frases assim que motivava ela era bebia bastante, pensava só no prazer no momento, né? Comemos hoje porque amanhã morreremos. E eu acho assim incrível que a maioria das pessoas elas pensam assim, né? Se tu for ver a maioria das pessoas do mundo, elas pensam assim por quê? Porque elas não acreditam nessa questão de eternidade, né? Mas assim, eu vou tentar focar o máximo dentro do assunto para não fugir. Que Deus me guarde, enfim, me oriente. E aí ela falava então das filosofias de vida dela, né? E a terceira filosofia de vida dela falava a respeito da membresia dela, membresia da igreja, né? Que era cheia de pessoas que pensavam e ela achava que todas as irmãs da igreja, todas as pessoas da igreja eram cristãs, né? Independente do que crescem, contanto que fossem sinceros, né? Então, ela vai contando que a filosofia de vida dela começou a ser mudada, começou a ser confrontada, né? E assim ela foi aprendendo de acordo com a palavra. E aí, passando então para a parte aqui que fala sobre o discipulado, eu acho assim que antes de a gente pensar no discipulado, a gente precisa refletir aquilo que a gente precisa ser transformado. E muitas vezes a gente sabe de algumas coisas que nós precisamos ser mudadas e transformadas. E algumas vezes existem coisas que estão escondidas dentro de nós, e cada vez que nós nos aproximamos do Senhor, mais a gente identifica e consegue reconhecer aquilo que precisa ser mudado em nós. E então, ela fala assim do livro em si, que o discipulado, essa questão de aconselhamento, todos os cristãos podem aconselhar, mas sim, também existe esse ministério do aconselhamento. E hoje a gente pode falar sobre essa diferença que possa haver entre a questão que todos os cristãos foram chamados para aconselhar, ou seja, para dar exemplo, e essa questão do ministério de mulheres de aconselhamento, né? E aí aqui ela faz a pergunta: quando eu discipulo uma mulher mais jovem, como age a mulher sábia e conselheira? O que ela ensina? Por que ela deve dedicar-se ao ensino? E faz várias reflexões a respeito disso, né? Então, uma das questões do final do livro, do capítulo, é ler os seguintes trechos bíblicos, né? E anotar o que a palavra de Deus ensina a respeito deles, né? E esses versículos, eles giram em torno das prioridades. Inclusive, tem uma pergunta ali que, né, pergunta assim, quais são as nossas prioridades e quais são as prioridades de Deus para a nossa vida, o que a gente acha que são as prioridades de Deus para a nossa vida. Então, esses versículos que as irmãs irão ler são versículos que se voltam para a prioridade, e através deles a gente pode refletir, certo? Então, o primeiro versículo é o que se encontra em Mateus 6, 25, 33. Eu tinha aberto aqui. Então, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observar as aves do céu. Não semeiem, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E o versículo principal para mim é: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então, aqui a gente pode refletir que a principal prioridade aqui é buscar o reino de Deus e a justiça dele. E como a gente busca o reino de Deus e a justiça dele? Através da palavra, né? Através da leitura, do estudo bíblico. A Miriam consegue ler a próxima? Então, pode ser alguém. Permitir aqui só um minuto. Oi, Miriam. Tá sem volume. Tá sem volume. Então, pode ser a Cris, por Agora favor. Deu. Agora deu. Tá, pode ser a Miriam, então. Colossenses 3, 1 a 2. Tá. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Amém. Então, qual é a nossa prioridade através do versículo, né, do 1 ao 2? Para mim é pensar e buscar as coisas do céu, né, de cima e não da terra. Então, acho assim incrível que quando nós buscamos as coisas de Deus, os pensamentos de Deus, acaba tirando o lugar, né, dos pensamentos ruins, das coisas daqui da terra. Nós precisamos nos ocupar com esses pensamentos. E como nós vamos nos ocupar com esses pensamentos? É lendo a palavra do Senhor, é meditando na palavra dia e noite. A Cris, se a Miriam quiser, né, compartilhar o que ela escreveu a respeito, né, deste versículo, fique à vontade, Miriam, pode compartilhar. Tu pode só me dizer qual das letras do versículo que é, porque eu tô com o meu computador atualizando e eu leio em PDF. Ah, sim. É letra B. Letra B. Eu anotei que, assim como o versículo já diz, né, pra gente focar nas coisas do alto, porque muitas vezes é muito comum, querendo ou não, a gente vive aqui na Terra, né? Então é muito comum no nosso dia a dia ou em tudo que a gente faz, a gente focar muito nessas coisas. E até quando eu li esse capítulo, eu acho que veio num momento muito certo, o capítulo do livro, no caso, porque ele trouxe muito isso sobre as nossas prioridades, no que a gente tem focado no momento. E quando eu percebi isso, que focar nas coisas da terra, porque focar nas coisas do céu, porque a terra passará, né? Com certeza. Mas coisas do alto prevalecem sempre. É basicamente isso. Amém. Glória a Deus. A Cris, então, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. E qual a prioridade ou quais as prioridades que a gente pode tirar deste versículo, assim, que tu escreveu? Olha, Escreveste? nessas questões desse primeiro capítulo eu não cheguei a escrever, né? Eu li eles, mas não anotei ali no livro nada, nesse primeiro. Os outros leio depois, sim, mas nesse primeiro não. Mas o que eu vejo aqui é que nós temos que está dizendo que nós temos que apresentar os nossos corpos em sacrifício a Deus, né? Rejeitando, negando a nós mesmos a cada dia, rejeitando o desejo da nossa carne, buscando fazer a vontade de Deus, que para nossa carne ela é difícil
porque ela milita contra o espírito, né? A carne milita contra o espírito, e nós temos vontade de fazer as coisas. Nós somos humanos, temos vontade de fazer as coisas. Então, que nem antes tu estava falando ali, tu estava falando do que tu leu em Mateus ali 6, né? Daí eu estava me lembrando daquele ditado que diz: a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, bem na hora me veio isso. Nós vamos falar da palavra se nós tiver com o coração cheio da palavra. Nós vamos ser transformados pela palavra se nós tiver a palavra no nosso coração. E a palavra, ela vem, muda, limpa, transforma, né? Ela renova. É como uma água que cai dentro de uma garrafa suja e ela vai lavando aquela garrafa. Como é que ela vai limpar aquela garrafa? Quando tu quer limpar a garrafa que está suja, tu começa a derramar água ali. Ela vai trazendo a sujeira para fora e a água vai ficando limpa lá dentro. Então, assim é a palavra de Deus, né? Ela vai entrando dentro de nós, vai nos transformando, vai nos libertando, vai nos mudando cada dia, né? Então, nós precisamos disso todos os dias. Amém. Glória a Deus. Amém. Gostei muito do teu exemplo, assim, né, da transformação. E Magali, 1 João 2, 15 a 17. Tá, peraí. Quem quiser abrir a câmera. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Sem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Qual deve ser a nossa prioridade através deste versículo que vocês assim identificam? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Fazer a vontade dele, né? E a Joyce, 2 Pedro 3,18. Certo. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Na verdade, sobre esse versículo, todos os versículos que ela coloca ali, eles vão de encontro com acho que o primeiro versículo macro é o que tu falastes, Bárbara. E na verdade, assim, até quando eu estava lendo esse primeiro capítulo, eu até cheguei a compartilhar contigo que eu estava escutando. Meu esposo, na verdade, estava olhando uma pregação do Cláudio Duarte e ele falou sobre essas questões da gente buscar primeiro as coisas de Deus, né? Então, eu acredito que dentro desse versículo que eu li, esse propósito da gente estar com o Clube do Livro, estudando a Palavra de Deus a partir de um livro cristão, com vários ensinamentos, com várias experiências e depoimentos, e ter esse momento também com as irmãs, que aqui a gente está com um grupo bem diversificado de mulheres de diversas faixas etárias, né? Cada uma compartilhando suas experiências. Eu acho que é muito disso, a gente está estudando a Bíblia juntas e podendo auxiliar uma a outra, né? Então, é isso meu comentário sobre esse versículo. Glória a Deus. Amém. Eu fico muito feliz de poder ver esse empenho, né, assim, das irmãs de estarem aqui abrindo mãos de fazer outras coisas, né? É questão de prioridade. E eu fico muito feliz de poder estar junto com vocês, né, de contemplar esse momento com o nosso Deus e de aprender umas com as outras. E eu fico muito feliz. Amém. O próximo versículo, então, é Gálatas 6:10. Vou abrir aqui. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente ao da família da fé. E eu queria pedir para alguém abrir Efésios 5, 15 a 16. Quem pode abrir, por favor? 15, 16? Aí, enquanto isso, eu vou falando sobre Gálatas 6:10. Eu acho incrível esse versículo. Lê, depois que eu terminar aqui. Agora ou depois? Pode ser depois. Tá. Que aí eu posso concluir aqui.
O Gálatas 6:10 diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E eu achei incrível, este versículo eu já tinha lido várias vezes, no livro de Gálatas também, e desta vez ele me chamou a atenção. Por que será que fala, mas principalmente aos da família da fé? É intrigante, assim, essa observação aqui, mas principalmente aos da família da fé. E aí eu fico imaginando assim o quanto a gente pode ajudar umas às outras, o quanto a gente pode ensinar, o quanto a gente pode aprender, compartilhar, desde as questões bíblicas até o dia a dia. Esses dias uma moça muito querida, ela disse que foi no mercado e foi com uma pessoa, né, escolher verduras e frutas. E aí ela não sabia escolher verduras e frutas. E ela pediu para mim, então, ajudar ela a escolher verduras e frutas. E aí eu mandei um vídeo do YouTube, primeira parte teórica, né, para ela, e eu disse, em seguida nós vamos lá no mercado público em Porto Alegre, para a gente passar o dia escolhendo frutas e depois passear. E aí eu fico pensando, o meu relacionamento com ela é tão maravilhoso que a gente não vai apenas escolher frutas, a gente vai também compartilhar a palavra. Eu acredito, assim, que existem relacionamentos e relacionamentos, né? Amizades e amizades. E eu gosto muito daquela amizade que, independente de onde a gente está, a gente fala de Deus, as coisas voltam automaticamente para Deus. Então, eu acredito que, assim, vamos escolher frutas e verduras juntas, porque também eu vou estar aprendendo com ela. E eu passei por essa situação de eu não saber. Quando eu casei, eu não sabia cozinhar, eu nunca tinha feito também um feijão, enfim, bolo, né? Por quê? Porque quando eu era adolescente e jovem, a minha mãe me preparou para o mercado de trabalho, ela me preparou para estudar, para trabalhar, claro, para casar também um dia. Ela sabia que eu ia casar, eu tinha esse desejo, mas eu não havia tido essa preparação, né? Então, quando eu casei, eu tive que ir em busca, eu tive que ir atrás, eu tive que aprender. E eu não encontrei muitas pessoas dispostas a ensinar a cozinhar, disposta a ensinar a cuidar do lar. Claro, existem vários fatores, que é a questão de tempo das pessoas, prioridades e o próprio desejo de ensinar. Mas lá em Tito, que nós vamos ler depois, fala que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. E eu acredito sim na questão de idade, né, as mulheres mais velhas de faixa etária, mas também eu acredito na questão do amadurecimento espiritual e a experiência de vida. Então, eu acho incrível este versículo, e depois que eu descobri este livro, depois que descobri este versículo, ele faz muito sentido na minha vida, e eu vejo assim o quanto irmãs da igreja podem descobrir, né, os seus talentos, os seus dons a partir deles, né? Dele, a partir da questão de ensinar o próximo, né? E aí, a Cris, por favor, pode contribuir com a leitura do livro. Romanos 5, 15, 16, isso? Isso. Não, Efésios 5, 15 a 16. Desculpa, Efésios. Eu estou aberto em Efésios e falei Romanos, desculpa. Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amém. Como a gente pode tirar, né, extrair prioridades deste versículo? Como vocês acham? Quem quer contribuir através deste? Que a gente não deve andar como nécios, né? Como a gente tem que pedir. Se a gente não consegue ter sabedoria ou entendimento para situações, a gente tem que pedir para Deus nos Amém. direcionar, nos capacitar, nos ensinar, para o Espírito Santo nos dar sabedoria, né? Para não agir errado, né? Para não ser, como diz mesmo a palavra ali, nécio, né? No nosso agir. Sim. E remindo o nosso tempo, porque a gente sabe, nós sempre estamos ouvindo
ouvindo nas redes, nas reportagens, no noticiário, o tempo é curto, né? O tempo passa muito rápido, os dias passam rápido, as horas passam rápido, o ano passa rápido. Então, nós temos que remir o máximo que nós puder o tempo, né? Tentando nos organizar, mesmo sabendo que somos dona de casa, trabalhamos fora, temos o marido, temos, né, roupa, temos o cuidado da casa, filhos, netos, né? Então, nós queremos aproveitar um pouquinho de cada um, mas é assim mesmo que a gente tem que fazer, remir esse tempo para poder aproveitar um pouquinho de cada um, remir o tempo para a leitura da palavra, para oração, para meditação, né? Pelo Amém. menos é o que eu penso, né? Sim. E é interessante que logo no primeiro capítulo ela abrange essa questão de prioridade, né? Faz a gente ler ali, na verdade, estudar 2, 4, 6, 7 versículos sobre isso. E por que prioridade? Porque eu vejo que é o norte da nossa vida, as nossas prioridades norteiam as nossas vidas, né? E se nós queremos ser mulheres de acordo com a vontade de Deus, as nossas prioridades precisam ser reajustadas em Deus, né? E muitas vezes a gente tem que abrir mão de algumas e incluir outras, né? E eu vejo assim como essa questão de prioridades, ela interfere muito na nossa vida, na forma de pensar, na forma de agir, o que a gente faz no nosso lar, o que a gente deixa de fazer na nossa vida profissional, financeira, estudantil, familiar, ministerial, né? Por exemplo, se nós temos um trabalho na igreja, as prioridades, esse trabalho também tem que ser uma das prioridades em nossas vidas, né? E existe, na verdade, uma hierarquia, que é primeiro Deus, depois a nossa família e depois o trabalho ministerial. E quando isso está invertido, aí acaba não acontecendo segundo a vontade do Senhor, né? Então, eu fiquei muito feliz que o primeiro capítulo chama atenção para as prioridades, e uma das nossas orações é realmente que nós venhamos estar atendendo as prioridades de Deus nas nossas vidas, e para descobrir quais são elas, a gente precisa ler a Bíblia e se relacionar com ele, né? A minha mãe Então, sempre disse, Bárbara, só para. pode falar. Né, a minha mãe Claro. sempre dizia assim para mim, e eu guardei comigo isso. Dizia assim: a tua vida espiritual, ela tem que andar de acordo com a tua vida secular. Então, assim, né, tuas mãos têm que estar sempre junto. Uma não pode estar lá na frente, a outra atrás, elas têm que estar sempre juntas, né? A vida espiritual e a vida secular. Assim a gente Sim. consegue andar bem. Amém. Um equilíbrio, né? Tudo que é desequilíbrio não é saudável, inclusive até para o nosso corpo, né? Isso aí. E até uma observação que eu queria fazer, que eu comentei da minha mãe, que minha mãe me preparou realmente para o mercado de trabalho, para os estudos, para o trabalho, enfim. Isso, na verdade, é uma visão geral da maioria das mães atuais, né? A maioria das mães da sociedade tem preparado as filhas para serem mulheres de negócios, para serem estudantes, né? E às vezes acaba se perdendo esse lado da preparação da mulher, da moça, da adolescente para o lar. E muitas vezes é a influência feminista, né, que está dentro das nossas casas, que está dentro da igreja, muitas vezes de forma sutil. E aí eu vejo muito aquele versículo de Romanos 12, que fala de nós renovarmos a nossa mente. Então, é cuidar o que a gente escuta, cuidar o que a gente vê, né, principalmente em relação às ideologias presentes no nosso cotidiano, na nossa sociedade. E Marta Fies fala sobre isso, ela abrange nos livros dela a respeito da influência feminista, o quanto tem influenciado nas nossas decisões como mulheres e principalmente em nós que somos cristãs, né? Muitas vezes a gente acaba tendo atitudes que é de um viés feminista, né? Então é necessário que a gente esteja atenta às nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? E isso, na verdade, quem revela é o Espírito Santo. Por isso a importância de a gente estar dia a dia baseada na palavra. Eu E posso aí, fazer então, pode, com certeza. Se quiser abrir a câmera, daí a gente pode ver. Vou tentar abrir para ver se ela não vai travar. Ah, tá. Então, Ao é isso.
algo que ultimamente eu tenho prestado bastante atenção é em um versículo que está ali em Tito também, que é logo depois dos que ela indicou ali do 3 a 5, tá em Tito 2:6, que fala assim: da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. E antes ali no versículo que a Cris leu sobre ver prudentemente o jeito que a gente vai agir. E quando eu estava assistindo recentemente uma pregação do Timóteo, de um culto de jovens lá da sede, ele falou isso sobre muitas vezes nós jovens, pelo menos onde eu me encaixo, a gente está inserido em muitos lugares, no ambiente de faculdade, e a gente tem bastante contato com o mundo. E daí é que quando Paulo fala ali, da mesma forma, encoraje os jovens a serem prudentes, porque muitas vezes o conselho que todo jovem precisa é sobre isso, sobre a prudência nas decisões que a gente vai tomar, porque são decisões muito importantes que a gente toma agora na nossa fase de vida, né? E é basicamente isso. E ali a Marta ela traz um pouquinho antes ali sobre as mulheres mais velhas instruírem as mais jovens, e nisso entra também a instruírem a serem prudentes. Glória a Deus. Isso é importante, né? A questão da prudência, o quanto a prudência nos protege, né? O quanto Deus nos livra com a prudência, né? Não sendo nécias e sim sábias. E eu vejo que Deus coloca pessoas na nossa vida para nos tornar pessoas mais prudentes, com os seus aconselhamentos, né? Com alguns toques que as pessoas nos dão. E realmente eu percebo também, junto com o Tito, que a gente vai ler em seguida, sobre a questão de nós sermos mestras do bem. E aí tem aquele ditado que diz que, agora eu vou tentar lembrar, né, para não ser que nem o Chapolin que inicia um ditado e não lembro o resto, mas que fala sobre que se conselho fosse bom, seria vendido, algo assim, me corrija. Se o conselho fosse bom, não se cobrava, né? Isso aí. Se dava, e na verdade, nós cristãs, a gente tem que estar né, para dar conselhos, estar prontas para dar conselhos. E muitas vezes a gente está tão atarefada que a gente não consegue parar para atender alguma irmã, ou, né, enfim, dar aquela atenção necessária. Mas todo esforço que a gente faz é válido diante de Deus, né? Então, eu acredito, assim, que realmente, até eu estava conversando com a Cris faz um tempo atrás, sobre essa questão se todas têm o chamado para aconselhamento, se todas, né, devem evangelizar, aconselhar. Eu acredito que se o cristão, ele é verdadeiro, ele lê a palavra, ele cumpre os mandamentos do Senhor, nós, né, mulheres, somos cristãs genuínas, eu acredito que automaticamente nós aconselhamos as outras, né? Mas existe sim um chamado ministerial para o aconselhamento, onde a pessoa ela é preparada por Deus, ela tem um dom a mais, assim, como é que eu posso dizer, uma facilidade a mais para aconselhar nas palavras certas e tal. A Cris, se quiser contribuir com isso, conforme tu me falou esses dias, né? Me falaste esses dias, é bem-vinda, né? Quer falar alguma coisa? Não, bem tranquilo. Tá. Eu queria fazer um comentário nessa questão da prudência. Eu vejo muito sobre a questão da nossa língua. Ser prudente também é saber frear. E mulheres, né? Até nas pregações, as pastoras comentam, a gente está sempre falando, e aí é isso que a gente precisa ter um cuidado sempre para realmente estarmos em conversas produtivas, né? Porque é isso que agrada a Deus. E seja no trabalho, seja, enfim, com qualquer amizade, a gente ter uma boca que fale coisas realmente produtivas, que saibam dar conselhos, né? Acho que era isso. Só isso que eu queria falar agora. Amém. Se eu não me engano, as mulheres falam em torno de 25 mil palavras por dia. E o homem em torno de 5 mil. Posso depois confirmar esse número. Então, eu penso assim, que desafio grande que a gente tem, né?
para não falar palavras desnecessárias, né? Não falar demais, né? E também não se omitir na hora de falar a verdade. Precisa haver um equilíbrio, assim, né? Porque nem tudo que é verdade a gente tem que falar, mas também eu percebo assim no aconselhamento como realmente medir as palavras, né? Então a Bíblia ela fala muito a respeito disso, né? De nós cuidarmos do que fala e aquele que fala demais se perde. Então é uma coisa que eu tenho orado muito a respeito disso, né? Quantas enrascadas a gente já se envolveu por falar demais e às vezes ser interpretada equivocadamente, né? Então é uma oração diária para que o Senhor nos livre da tentação de falarmos demais. Já teve vezes. Algo Exato. que tu citou. Opa, Já teve vezes em que eu falei alguma coisa e depois eu pensei, bah, não podia ter falado isso e eu tive que orar e dizer, Senhor, me livra por misericórdia, me perdoe, me livra porque eu falei demais. Eu já tive E essa questão Pode falar. do falar, o manter o silêncio, eu estava conversando com o Alexandre esses dias, o manter o silêncio também nos protege, e muito. Amém. E às vezes a gente, além disso, dessa questão de proteção, é saber que nem tudo, né? Tem muita gente que fala, eu falo na cara. Isso não é Isso ser uma é mulher verdade. sábia, né? Não é. Porque a questão da sabedoria é também saber o momento certo de falar. Não só para uma amiga, mas até no relacionamento de casa com a família, ter um momento certo para falar, porque alguma coisa, dependendo do clima, dependendo da situação, acaba, ao invés de apaziguando, fica numa situação muito pior. É verdade. Sabe que eu já tive situações em que eu falei, eu pensei, meu Deus, falei demais e tive que orar muito, Senhor, faz a pessoa esquecer o que eu falei. Faz um milagre, faz a pessoa esquecer o que eu falei, Senhor. Então, realmente, na verdade, eu acho que a língua é um dos maiores problemas, né? Assim, de tu não controlar, é o que gera brigas, desentendimento, é o que nos expõe muitas vezes, né? E lá em Tiago fala que a língua ela pode pôr fogo, né? Como uma faísca num palheiro, né? Uma coisa assim. Então eu fico assim impressionada de como realmente a gente precisa cuidar da nossa língua e Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso de o Senhor nos livrar de cair em tentação. E é uma das coisas que também a gente tem que orar todos os dias para que o Senhor nos livre de cair na tentação de falar demais, né? E de saber a hora certa para falar, de saber a quantidade que tem que falar, a intensidade, a forma. E uma das coisas que eu tenho aprendido principalmente é cuidar de falar no WhatsApp, então é uma coisa que pode servir para bênção, como também pode servir para maldição, né? Não só o que a gente fala, mas o que os nossos dedos digitam, né? Então é uma coisa assim que eu tenho aprendido muito e aprendido com a palavra e também por experiências próprias, então realmente é algo que nós temos que cuidar disso. Uma coisa também que agora me veio à mente, que fala, né, sobre Tito, lá em Tito, das mulheres mais velhas ensinar as mais novas, é a questão de ser mestras do bem, né, de nós estarmos prontas para ensinar, né, e realmente ver essa questão do teu chamado sobre aconselhamento e também a questão de nós aconselharmos no dia a dia por sermos cristãs, então automaticamente não só de palavras, mas também de atitudes. E agora fugi um pouco da minha memória o que eu iria falar, que eu achava muito interessante. Ah, tá, lembrei. Que a Miriam falou por áudio no meu privado sobre a questão de ter autoridade de falar. Ela até, inclusive, a gente comentou a respeito que a gente já foi professora da escolinha da igreja e a gente vê as alunas crescendo, evoluindo e às vezes a gente tem autoridade de falar com elas porque elas também reconhecem que a gente passou pela fase que elas estão passando. Mas eu acredito também que nós podemos, sim, aconselhar, às vezes, pessoas mais velhas. Por quê? Porque é a palavra de Deus que nos dá autoridade, né? Às vezes, a gente não viveu o que a pessoa viveu, mas a gente sabe a palavra e sabe o que a palavra indica e fala. Então, se nós temos a oportunidade, se chegou até nós uma pessoa que é mais velha na questão de faixa etária, se Deus permitiu ela chegar até nós
e pediu uma palavra de aconselhamento, ou surgiu a oportunidade de aconselhar, se nós sabemos a palavra, nós vamos ter autoridade através de Cristo para aconselhar, né? Então, eu fico pensando, por exemplo, pastores que estão casados e não têm filhos, como é que eles vão aconselhar a respeito da Bíblia sobre os filhos, né? Então, eu vejo assim, através da palavra, que ganha autoridade através de Cristo, né? A palavra de Deus é autoridade, não a nossa. Mas, com certeza, pesa o fato de ter a experiência de uma mãe aconselhar outra mãe, de um pai aconselhar outro pai. Eu acredito, assim, que a experiência, ela pesa bastante, mas precisa estar junto com a palavra do Senhor, né? Eu acredito que isso se completa. Então, pode falar. O que queria falar? Magali tá quietinha, Magali. Vou jogar uma pergunta para ti depois. Então, vamos então partindo ali, vamos logo passar então para o capítulo 3, só para mencionar que no capítulo 3 tem questões ali também para ler, para ser lidas de acordo com a Bíblia. E aí, por causa do tempo, a gente não vai se deter muito nessas questões, né? Mas é importante citar, é a página 42. Aqui. Ali fala sobre questões, deixa eu ler aqui. Em Tito 2, 3-5, Paulo foi bem detalhista quando descreveu o papel da mulher idosa na vida da mulher mais jovem. No sentido geral, todos os crentes devem ministrar uns aos outros, que é o que eu falei. Se nós somos cristãs genuínas, automaticamente a gente começa a aconselhar, ministrar a vida dos outros com a nossa vida, o exemplo. Mas, lembrando, tem esse chamado também, né? A pessoa que tem o chamado de aconselhamento. Mas aqui fala, no sentido geral, todos os crentes devem ministrar uns aos outros. Encontre os seguintes versículos e escreva alguma das outras maneiras pelas quais as mulheres devem estar envolvidas nas vidas uma das outras. E quando eu li essa frase, que as mulheres devem estar envolvidas uma na vida das outras, eu logo pensei, nossa, parece que é fofoca. Como assim, né? Estar envolvida na vida da outra, querer saber e tal. Mas não, isso é realmente a questão de ajudar umas às outras. E eu fico pensando, nós estamos aqui em 2, 4, 5, 5, né? Nós estamos em 5. Uhum. Eu fico assim pensando como nós 5 podemos nos ajudar. Quem aqui tem mais facilidade com a cozinha? Quem aqui tem mais facilidade com a limpeza da casa? Quem aqui tem mais facilidade em algo? E principalmente, todas nós podemos nos ajudar com a palavra do Senhor. Miriam, quer falar? Oi, estão me ouvindo? Sim. Eu tava... Essa foi uma das únicas que eu consegui fazer do capítulo 3, porque logo meu computador começou a atualizar e como eu tô lendo por PDF, não consegui terminar. Mas eu achei muito interessante quando ali ela instruiu pra gente ler novamente e pensar o que Paulo estava querendo dizer, o que a gente poderia extrair desse versículo, né? E eu achei muito interessante porque fala só um instantinho que eu tô vendo aqui certinho. As mulheres mais velhas poderão orientar as mais jovens a amar seus maridos e seus filhos e a serem prudentes e puras. E, consequentemente, a palavra de Deus não ia ser difamada, que fala ali no finalzinho do versículo 5. E isso foi algo que eu anotei que me chamou a atenção, porque o fato das mulheres mais velhas instruírem as mais novas, o proceder das mais novas não deixaria que a palavra de Deus fosse difamada. Então, às vezes não é algo que a gente faz só para outra pessoa, é algo que a gente faz para outra pessoa, mas que vai acabar sendo terceirizado. Tudo chega em Deus no final. Que incrível a tua contribuição, né? Eu vejo assim que é como se fosse uma cadeia, assim, algo entrelaçado, assim, né? Isso. É algo assim incrível isso. Eu fiquei muito feliz, assim.
E o livro gira em torno de Tito II. Então, assim, imaginem quando eu descobri este livro e quando eu li sobre isso, eu fiquei pensando, meu Deus, quantos de dentro da igreja, não só da nossa, mas das igrejas em geral, né? Quantas irmãs realmente praticam isso, né? Quantas irmãs eu acredito que têm o potencial de estar ensinando, de estar ajudando e muitas vezes se priva, né? Algo que a gente pode refletir e orar a respeito, né? Então, eu vejo assim que realmente, o principal motivo disso é glorificar a Deus através das nossas atitudes, né? E nós glorificando a Deus através das nossas atitudes, palavras, exemplos, a gente vai estar ajudando o próximo, né? E aí, algo que eu queria partir é para os exemplos de discipulado que está escrito no livro. E realmente o que mais me chamou a atenção nesta leitura foi uma das coisas que mais me chamou a atenção é a parte em que a mãe da Marta ensina costura para ela e para uma amiga. E também mais uma integrante do grupo, a Ruth, ela tinha feito um post falando sobre isso, né? Que até poderia ler depois, sobre o corte e costura que a mãe ensinou. E hoje também a Miriam comentou comigo isso, né? E chamou a atenção que a mãe dela estava ensinando ela e a amiga dela a costurar e, ao mesmo tempo, ensinava a palavra do Senhor. E depois, na página 37, nós vamos para os exemplos de discipulado. E ali ela fala, né, da senhora Hesley, fala da Emily, da Maribeth e da Sandy, e aí mostra exatamente cada parte, né, de uma forma diferente de discipular. Antes disso, o capítulo 3 diz assim, áreas a serem desenvolvidas no discipulado. Aí eu acredito que uma pessoa para discipular, para aconselhar outra nessa questão, ela precisa primeiro ser tratada e transformada nas coisas mais grossas, né, assim, mais visíveis a respeito dessas 3 áreas, que é tu saber a doutrina bem sólida, né, recitar, saber realmente que doutrina é que você acredita, que você segue, qual é a doutrina da palavra, é a questão da transformação no caráter e o ministério, né? Eu acredito assim nisso. E aí fala também que assim que nós, né, deixamos ser transformadas por Deus, a gente possa também ajudar e ensinar outras irmãs nessas 3 áreas, né? E a doutrina é realmente a palavra, é o que é a definição de doutrina bíblica para nós. A questão do caráter, né, nas atitudes do dia a dia, nos sentimentos, nas emoções, e também em relação ao ministério. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa a respeito desses 3, fica à vontade, né? Me chamou muita atenção, né, nesse capítulo aqui, é esse ali, no discipulado do caráter, em que ela comenta que em uma ocasião, ela perguntou a uma mulher qual o pecado em sua vida deveria ser trabalhado. E ela foi muito vaga, ela não sabia dizer, né? Ela, pelo que a escritora diz aqui, a pessoa essa não conseguiu dizer para ela. Então, ela mudou a pergunta, ela perguntou para ela foi muito vaga. Então, ela leu para ela, não, daí não é esse aqui, mas é assim, ó, ela leu para ela e aqui eu vou dizer para vocês, eu não sei, né? Por isso que eu conversei com a Bárbara esses dias, eu disse para ela, esse livro de discipulado, ele está sendo muito bom para mim, para mim como pessoa, porque lendo este capítulo, nesse momento assim, eu parei e fiquei meditando, como vocês todas meditam, assim, no que estava escrito ali, e cheguei assim a orar e pedir para o Senhor ter misericórdia de mim, porque a gente, como nós estamos falando, a carne, nós somos seres humanos, né? A fraqueza muda, as coisas, quando tu vem caminhando com Jesus, tu vai sendo transformado cada dia, né? Cada dia tu vai sendo transformado. Mas daqui a um pouco, parece que tu estaciona assim e fica assim, né? Parado, e só vai indo, assim, só vai caminhando com a multidão, só vai indo, só vai indo. E daqui a um pouco tu sente assim que tu precisa retomar algumas coisas na tua vida que tu
não esqueceu, mas deixou parado ali, né? Então, quando eu li ali que ela falou assim sobre, não é nessa parte, mas aqui ela fala em Gálatas da prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, mas a ira, a discórdia, a dissensão, a facção, a inveja, a bebedice, a glutonaria e coisas semelhantes a essas, né? Porque a gente às vezes pensa assim, o pecado é só a prostituição, a bebida, o cigarro, o falar o nome feio, mas a glutonaria também é pecado, né? A bebedice é pecado, então a ira, muitas vezes a gente fica muito irado. A Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis, né? Não se põe a ira sobre o sol, sobre a vossa ira, né? Então a gente tem que ter muita graça e lembrar disso. A palavra tem que ser reavivada na nossa mente, no nosso coração. E lendo esse capítulo aqui nessa parte ali, realmente o Espírito Santo assim mexeu comigo, assim, foi muito forte. Aquele dia que eu li, eu estava lendo, não lembro se foi de madrugada, que eu gosto de ler assim, quieta, quando eu leio, eu não gosto de ninguém por perto, nem conversa, nada, porque senão eu perco a atenção, eu tenho que estar ali só eu e a leitura. E aí eu estava lendo e eu parei, assim, pensando, e eu cheguei, irmãs, sinceramente, assim, eu chorei, pedi para o Espírito Santo, né, me perdoar e me dar graça para mim ser transformada, porque a gente vai vivendo a vida, vai levando as coisas e vai daqui um pouco esquecendo que a gente tem que deixar a ira de lado, a gente tem que deixar a discórdia, né? A gente tem que ter uma palavra de apaziguar, não de colocar fogo, não de, né? Se não houver, como é que é? Me fugiu agora a palavra, apaga, né? Aquela palavra que tem, que se não houver fogo, né? Apaga a lenha, né? O fogo. Agora me fugiu. Vocês devem. Pai, tu deve lembrar aí. Agora me fugiu a palavra. Mas sem fogo, como é que apaga sem ter alguém botando lenha na fogueira? O fogo Quando dois apaga, não né? querem, não brigam. Tipo assim. Sem colocando lenha na fogueira, o fogo apaga, né? Então é mais ou menos assim. Então a gente precisa ter uma palavra, né? A gente não pode ter inveja. A inveja não é só a inveja das coisas material, né? Mas a inveja, eu tenho inveja da Bárbara porque a Bárbara ela fala bem, ela guarda bem, ela pensa bem. Eu tenho inveja da Miriam, uma guria nova, bonita. Não. Né? A inveja das pessoas, ela é mais espiritual, menos espiritual. A gente que tem que desenvolver a espiritualidade, que a nossa entrega com Deus, o nosso conviver com Ele, né? A presença dele nas nossas vidas. Então, foi muito forte. Eu pensei, não, eu tenho que compartilhar com as gurias isso, porque foi muito bom. Foi muito bom mesmo aquele dia que eu li esse capítulo aqui sobre o caráter e falou muito comigo mesmo, muito forte. Glória a Deus. Sabe que ele é um livro, eu já li, se não me engano, eu já li 3 vezes, e alguns capítulos eu já li mais de uma vez. Só que parece que sempre quando eu leio, eu tenho, meu Deus, né, mudar em algumas coisas, né? Se um livro escrito por uma pessoa humana é capaz de nos constranger e gerar em nós querer mudar, imagina a palavra do Senhor que se renova dia após dia, o quanto tem o poder para nos transformar por completo, né? E aí, achei incrível que a gente já está com o Clube do Livro há mais de um mês, né, funcionando com este livro. E então, a primeira semana foi o primeiro capítulo, depois a gente foi para as perguntas, depois o segundo e as perguntas, enfim, já estamos 6 semanas em cima de 3 capítulos, né? E parece que mesmo assim é corrido e a gente pode usufruir mais, né? Tirar mais, é que nem o cavalo, quando ele come o capim, ele fica dentro da boca, né, digerindo aquilo, e é mais ou menos desculpa alguns exemplos, mas é o que vem na mente. E aí,
É mais ou menos que eu vejo assim, eu disse, meu Deus, mas isso eu tenho que escrever, eu tenho que publicar, mais pessoas precisam saber isso que eu estou estudando, que eu estou aprendendo, sabe? Então é uma bênção mesmo os livros da Marta Pires, e ela trata, tem um livro que é Mulheres em Apuros, e ela trata exatamente cada um desses pecados. Ela trata, vamos supor, um capítulo para ira, um capítulo para inveja, para manipulação, para TPM, e ela abrange isso com o olhar de uma mulher cristã, ou seja, para as cristãs que sofrem com manipulação, que são manipuladas e que também manipulam, né? A ira da mulher cristã, a inveja da mulher cristã. Então, assim, ela trata assim de uma forma tão direta que a gente fica assim impressionada, sabe? É algo bem assim intenso, assim completo, né, de transformação. Eu queria ver com as irmãs se tem algum problema da gente terminar 9h30, mas se caso alguma irmã precisa sair antes, fique à vontade. Só para a gente concluir essa ideia aqui, eu tinha feito o esboço e eu achei, vai ser rápido. Mas, na verdade, eu estou aqui no meio e eu estou pulando algumas partes. Como ficam para as irmãs, quem quiser precisar sair, ficar à vontade, ou a gente encerra e continua em outro momento, ou a gente pode seguir até umas 9h30. Agora são 9h10. Para mim é tranquilo. Por mim é tranquilo também. Tá. A eu Magali consigo mais um pouquinho também. Tá. Magali tá aí? E aí, Magali, como está sendo essa experiência do livro para ti, assim? Acho que a internet está um pouco ruim, né? Hoje estava oscilando bastante. Então, o que eu queria dizer, quando tu conseguir falar, tu pode falar, daí eu paro. Mas eu queria falar que o primeiro capítulo dela, então, os versículos voltaram para prioridades, e o terceiro capítulo, que encerra a primeira parte, voltou para a maneira, né, das mulheres aqui, as maneiras pelas quais as outras mulheres devem estar envolvidas na vida das outras. E aí, com base no que a gente leu, nos 4 exemplos das mulheres ali, exemplo de discipulado da senhora Hesley, da Emily, da Maribeth e da Sandy, quais outros exemplos de discipulados a gente pode tirar? Em que momento a gente pode discipular? Sim, há momentos em que nós devemos sentar com as irmãs e ler a palavra, e estudar a palavra, que é o que eu faço com uma jovem amiga, e a gente está seguindo o discipulado, e ontem ela me falou, a Brenda, que completamos 1 ano. Eu achei, meu Deus, voou tanto. E uma coisa também que eu queria falar, que eu não vejo o discipulado de forma vertical, de cima para baixo, eu vejo como horizontal. Eu sou igual a ela, né? E ao mesmo tempo que eu posso levar algumas questões para ela aprender, ao mesmo tempo eu aprendo com ela. E eu acredito que a única forma vertical é do Senhor conosco. E eu que sou casada, do meu esposo com ele, eu com meu esposo, né? Ele comigo, no caso. E aí fala sobre submissão, que está escrito lá em Tito 2, né? Que as mulheres idosas devem ensinar as mais novas a serem submissas aos esposos, ao esposo. E isso é um tema polêmico que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente abranja isso. Por quê? Porque a sociedade atual ela tem distorcido a palavra submissão. E, na verdade, submissão é estar abaixo de uma missão, é sustentando a missão. E quando se fala em submissão ao marido, nós estamos sustentando a missão dele, estamos juntas com a missão dele, né? E isso é um assunto que a gente pode trabalhar em outro momento, estudar a respeito disso, e ao decorrer do livro ela vai falando. Eu já aproveito e falo que Marta Pires tem outro livro chamado A Esposa Excelente, e aí ela trata do início ao final do livro sobre o assunto submissão. Então, é algo bem interessante, assim, renova a nossa mente a respeito disso. E aí, quais outros momentos que as irmãs podem compartilhar que poderia acontecer um discipulado, ou então vocês preferem cada uma ler? Nós temos 4 exemplos aqui. Querem compartilhar? Ou podemos dividir aqui, cada uma lê um exemplo? Como vocês preferem?
quem é que está com o livro junto? A Miriam está aí com o livro? Com PDF? Aí eu posso dividir com ela, então, a leitura. Eu tô sem o meu PDF aqui. A Magali tá com o livro em mãos? Será que é a internet dela? Eu não estou ouvindo ela. Vocês estão ouvindo? Ela falou. Tá. Se quiser ler para nós a página 37, ali no exemplo da senhora Hensley. Eu acho que ela está com problema no áudio mesmo. Então eu vou ler. Aqui a Cris está com o livro? Sim. Se importa de ler para nós a página 37, ali no exemplo de discipulado? Qual? Ali a senhora Hensley. A senhora Hensley? Isso. A senhora Hensley é como o flautista de Hamelin. Ela faz reuniões noturnas quinzenais com senhoras mais jovens da sua igreja e comunidade. Nessas reuniões, ela usa um material de ensino bíblico sobre como criar filhos. Ela nunca para. Quando chega a última lição, começa outra vez. As mulheres podem começar a participar das reuniões em qualquer momento, e suas aulas vão de vento em popa. Ela é uma senhora preciosa, e as mais novas a amam. Ela se dedica na preparação do ensino de cada lição. E, de fato, ela permanece numa mesma lição quantas semanas forem necessárias, até que todas compreendam o conteúdo e, ainda mais importante, as senhoras mais novas estão crescendo em seu amor por Deus à medida que veem as escrituras sendo explicadas de maneira tal que podem ser aplicadas em sua vida prática. Amém. Que lindo, né? Eu achei assim imensa essa parte, assim, ó, ela permanece numa mesma lição, quantas semanas forem necessárias, né? Até que todas compreendam o conteúdo. E aí, eu penso assim a respeito deste livro, né? O quanto cada parte é necessária, né? O quanto, no caso, cada parte do livro é assim, impressionante. A gente deve, às vezes, né, ler mais, estudar mais e tal. Magali, eu fechei teu microfone porque estava dando interferência. Não sei se tu tentou falar, mas se tu quiser, tu pode abrir novamente. Tava um barulhinho de fundo e eu não ouvi a tua voz. Aí o que acontece? Eu penso em relação ao clube do livro, né? O quanto é importante essa questão de a gente ter paciência umas com as outras, e realmente tem irmãs que gostariam de estar lendo e não estão lendo, muitas estão se esforçando, outras talvez, né, têm outras prioridades. A gente ser compreensiva a respeito disso, mas se nós temos as condições de seguir em frente, que a gente possa seguir em frente, se esforçar nos encontros, na leitura, e com certeza isso tudo nós estamos semeando a palavra do Senhor em nós, e vamos colher. Deus, ele é tão imenso e cheio de surpresas, e eu penso assim, o quanto o Senhor pode estar mudando e transformando a nossa vida neste momento aqui, né, entre nós 5, e também com as irmãs no grupo, né, e ali o capítulo, ali que fala também da Emily, eu vou ler aqui. Eu vou ler da Sandy por causa do horário, tá? Sandy dá aulas na escola dominical para cerca de 20 mulheres. Elas a instruem e compartilham de sua vida com elas. Estas mulheres frequentemente a chamam para pedir auxílio com seus problemas. Sandy atualmente está fazendo um curso em aconselhamento bíblico, a fim de preparar-se melhor para responder aos questionamentos de maneira prática e dar-lhes o correto direcionamento.
É óbvio que Sandy ama muito ao Senhor e é uma alegria estar perto dela. Agora que seus filhos são quase adultos, ela tem tido muito mais tempo para ir de encontro a outras mulheres e tem usado seu trabalho, seu tempo com sabedoria. Então eu penso assim, se Deus tem nos despertado, nos tem chamado para aconselhamento, as tuas características, elas se voltam para isso, tu tenha muito amor, tu tem paciência, tu deseja ensinar e tal, são sinais de que Deus talvez tenha te chamado para este chamado, além do que, além da questão de que o cristão deve ministrar as vidas das pessoas, enfim, que é o básico, né? E aqui eu acho incrível que ela fala do curso de aconselhamento bíblico. Não é errado a gente buscar cursos cristãos de aperfeiçoamento. E existia, ou até existe, em algumas ocasiões, pessoas, igrejas, um certo preconceito contra a teologia, contra o estudo bíblico. Inclusive, às vezes, é pregado que muito estudar, a pessoa se perde, e, na verdade, precisa estudar com a revelação de Deus através da Bíblia. A tua compreensão natural de interpretação de texto, ela te facilita. Então, muitas vezes, para ler a Bíblia, é necessário a gente estudar a língua portuguesa para ver como interpreta um texto, como ir atrás de um dicionário, pegar para interpretar, para saber o significado do que está por trás. Mas também a gente conta principalmente com a revelação do Espírito Santo, né? Então, não é errado a gente escolher um curso bíblico. E eu quero até falar para vocês que eu admiro muito o Ministério Fiel. Este livro aqui é da editora Fiel, né? E eu fiz cursos gratuitos com eles, tem disponível no site deles, que é o curso de liderança, então tem vários cursos disponíveis gratuitos, e não é errado a gente buscar aperfeiçoamento, a gente não está querendo se achar melhor do que outras pessoas, ou super espirituais, não, a gente está fazendo aquilo que está ao nosso alcance, e buscando o aperfeiçoamento, né, aprendendo mais do Senhor, e saber responder de forma correta. Porque se a gente entrasse em um debate com uma pessoa de outra religião ou seita, e eu não vou citar nomes, às vezes elas vão saber muito mais da Bíblia do que nós. E aí perguntas simples sobre criacionismo, sobre a evolução, a gente pode se perder e não saber responder. Então, nós somos cristãs, nós seguimos a Cristo, nós levamos o nome de cristãs porque nós somos seguidores de Cristo, a gente precisa conhecer o básico da nossa fé cristã, né? A gente precisa realmente conhecer a quem nós seguimos, né? Então, eu vejo assim, acho muito importante essa questão do estudo bíblico, essa questão de se aperfeiçoar e de saber também procurar as fontes certas, né? Nem tudo que está no YouTube, nem todos os cursos, nem todos os pregadores são realmente honestos e são realmente verdadeiros. Então, a gente precisa ter o discernimento do Senhor, né? Para ver se aquilo que a gente está ouvindo é realmente de acordo com a Bíblia. E uma pessoa sábia, conhecedora das Escrituras, não se deixa ser enganada, né? A mesma coisa sobre qualquer assunto. Se eu for pegar um assunto sobre ciências ou alguma coisa sobre química e eu estudar sobre algum assunto específico, se a pessoa, a criança, estiver falando uma heresia, algo que não tem a ver, eu vou saber identificar. Por quê? Porque eu estudei antes, né? E assim é a palavra do Senhor. E até os aconselhamentos, quem a gente escolhe para aconselhar e quem a gente ouve, a gente tem que realmente discernir se aquilo realmente está de acordo com a palavra, né? Algo que eu estava conversando com uma amiga minha essa semana, e ela é ali da igreja também, nós somos colegas de escola, então a gente se conhece há mais ou menos uns 14 anos. E a gente estava conversando sobre nós conhecermos os nossos amigos. Por exemplo, não aquele conhecimento que tu vê em uma rede social, por exemplo, ela posta coisa de igreja, então ela gosta de igreja, posta com a família, então ela gosta de família. Não, mas aquilo que tu conhece de tu ter convivido com a pessoa no dia a dia, tu saber a forma com que essa pessoa age, e daí ela trouxe isso sobre, muitas vezes a gente procura conhecer os nossos amigos, e também a importância de nós buscarmos conhecer o coração de Deus. E até mesmo a palavra fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz
e me seguem porque elas me conhecem. Mas isso tudo vem de uma convivência, de tu estar junto sempre, do dia a dia, não é algo que tu procura superficialmente, tu olha numa rede social e vê o perfil daquela pessoa, não. É como eu já falei, é o dia a dia de nós conhecermos o coração de Deus, porque a partir do momento que a gente conhece, nós vamos saber como agir, nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Amém. Nossa, inclusive ontem eu vi um Twitter assim escrito: você é cristão ou a sua bio é, né? Ou seja, nós somos cristãs, as pessoas reconhecem a gente pelas nossas atitudes, pelo nosso falar, ou é só no Instagram, ou só nas redes sociais, né? Então, enfim, é pelos frutos que a gente conhece a árvore, quem a gente escolhe para ser nosso discipulador, nosso aconselhador, nosso amigo, né? Nós somos influenciados, nós somos a média das 5 pessoas que mais convivem conosco. Então, um pouquinho de quem nós somos, né? E aí, para finalizar, nós podemos ir para as questões do livro, rapidinho, passar aqui correndo. Na página 30, na questão 3, fala assim: você se considera doutrinamente madura? Se não, o que você poderia fazer para remediar esta situação? Eu pensei assim, nossa, que pergunta! E eu confesso, eu demorei muito para responder, né? E aí, o que eu respondi? Considero-me que estou alcançando a maturidade. Devo continuar orando e estudando as escrituras, mas uma coisa eu sei, a perfeição e a maturidade total é só na glória e na eternidade que eu vou alcançar. Enquanto isso, eu estou a caminho e cada dia mais estou perto de Cristo, pois quanto mais eu conheço Jesus, né, mais parecida nós nos tornamos com Ele. Então, eu acredito que eu estou a caminho, mas existe uma maturidade uma doutrinamente madura, eu acredito que é quando a gente lê bastante a Bíblia, a gente conhece, a gente estuda, a gente não só vive do que a gente ouve dos nossos pastores, dos líderes, né? Mas a gente busca o nosso próprio conhecimento através da palavra, e não é o nosso conhecimento, é o conhecimento de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lê as escrituras, porque às vezes a gente julga o texto que a gente leu conforme a situação que a gente está vivendo. E claro, Deus muitas vezes fala conosco através das escrituras, nas situações que nós estamos vivendo. O que eu quero dizer é que às vezes a gente lê e a gente acha que significa algo e na verdade não é. A gente precisa ler todo o contexto. Eu acredito assim que ser doutrinamente madura é ser uma cristã genuína, piedosa na palavra do Senhor. E eu gostaria muito de ouvir a Cris, que é a nossa rainha da reunião. Eu admiro muito a vida dela, desculpa se te deixo com calor ou vermelha, mas para mim é um exemplo muito grande, e aqui se destaca pelo tempo de experiência com Deus, né, o tempo de experiência de vida, e eu gostaria de passar para ti a palavra do que você considera ser doutrinamente madura. Mas é que tu já falou, né? Tudo aquilo ali que tu falou, que é viver a palavra, obedecer a palavra, ser dentro da vontade de Deus, nos esforçar. É um esforço que nós fazemos a cada dia, de negar nós mesmos, de rejeitar o desejo da nossa carne, a ira, a brabeza, o orgulho, né? De ser manso, humilde, de querer servir o próximo, né? Quando a gente pensa assim, mas a gente sempre eu tenho que ceder, sempre eu tenho que voltar atrás. Não é, a gente pensa assim, mas não é sempre a gente, né? É o que a gente tem que fazer, é o que nós temos que fazer, né? Como cristã, assim, a gente tem que buscar a cada vez mais. Ah, tem eu agora não lembro o versículo onde é que ele está, mas eu sei que a gente tem mania de pegar, né? Pega a palavra lá e guarda alguma coisa dela. Tu não sabe o endereço, eu pelo menos sou muito ruim para guardar endereço. Então, tem falado muito ao meu coração ultimamente, assim, ó, a gente tem que colocar brasa sobre a cabeça das pessoas, né?
ela faz isso, ou te aconteceu aquilo, uma situação no trabalho, na escola, ou em casa, ou na família, ou na igreja mesmo, com amigos, alguém, um irmão, ficou chateado por isso, por aquilo, aconteceu um incidente, alguma coisa que tu não gostou, vai lá e tenta lidar com essa situação da melhor forma possível. Se não precisar tocar no assunto, não toca, trata com amiguinho. Sou falsa. Não, a gente não é que a gente é falsa. A gente Você quer sabe cumprir a a palavra estratégia. e às vezes pra gente, no pensamento da gente, a gente está sendo falsa. Mas não é, é que é difícil pra gente. É muito difícil tu passar por cima do teu orgulho, tu querer, né, tipo assim, parece que tu tá te humilhando, né? Porque tu tá Ou perdendo, isso, perdendo não é o lugar, mas perdendo na discussão, ou perdendo, né? É que, na verdade, é a questão dos conflitos de interesses. Tem que abrir mão do teu ego, abrir mão do teu lugar para a paz, né? Isso é é isso ter uma aí. sabedoria divina, né? E aí daí quando tu faz isso, que tu consegue chegar na pessoa, até abraçar ela, tu vai colocar brasa sobre a cabeça dela, porque É daí verdade. ela vai ficar pensando, nossa, eu falei mal, vou dar um exemplo assim só para, né? Eu falei mal da Bárbara e agora ela veio e me abraçou e me tratou tão bem, me senti tão bem, e eu falei mal dela, eu, né, maldisse ela, algumas Sim, coisas, eu desgostei de algumas coisas dela e ela me mostrou, me tratou tão bem, e aquilo vai ficar pesando, né? E aí constrange. que isso vai mudando a gente, vai mudando as É, pessoas, vai transformando. Porque a gente também, eu penso assim, não é a Bárbara que erra, só a Cristina erra. A Bárbara erra, a Cristina erra, a Miriam erra, né? A Joyce erra, todas nós erramos, né? Cada uma de um jeito, cada um no momento, cada uma numa situação, mas todos nós erramos, né? E o Senhor, ele é tão amoroso que ele nos perdoa, né? Erramos com glória a ele Deus. e erramos um com os outros, e o Senhor nos perdoa. Se o Senhor nos Sim. perdoa, por que nós não podemos perdoar, por que eu não posso perdoar a Bárbara, não perdoar a Miriam, por que elas não podem me perdoar? Podem, né? Uhum. Podemos. Amém. Aí na oração do Pai Nosso diz: e perdoa-nos como nós temos perdoado aquele que tem nos ofendido. Então, que responsabilidade que o Senhor joga para nós também, né? A gente ora, Senhor, nos perdoa conforme nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. Então, se a gente não perdoa, Deus será que vai nos perdoar, né? É uma questão de reflexão, né? Verdade. Eu gostaria de saber se mais alguma irmã gostaria de contribuir a respeito do livro, a respeito das experiências. Eu sei que tem umas perguntas aqui que elas são mais pessoais, então não vou tocar para não expor ninguém. Caso queiram continuar conversando a respeito do que nós conversamos aqui, podemos conversar ali no WhatsApp, né? Fiquem à vontade, o grupo é para isso. E Eu aí, eu queria gostaria... Pode complementar. falar, claro. Essa questão ali que a irmã Cris falou, ela é, além da gente passar por cima, né, de alguém que daqui a pouco tenha nos ferido, também eu enxergo como algo que às vezes a pessoa ela fez, mas não foi a intenção dela. Às vezes o próprio inimigo usa a vida dessa pessoa para nos afetar, porque a gente, né, eu oro para Deus, sempre peço sabedoria, né, para que eu consiga resolver os problemas. E às vezes quando vem os problemas ou quando vem as situações, a gente reclama, só que são através dessas situações do nosso dia a dia que a gente também tem um crescimento. Então, essas situações eu também entendo que elas são até mesmo para a gente, além de expressar aquilo que a gente tem pedido para Deus, para a gente ter o crescimento naquela área, sabe? E Amém. mostrar para o nosso semelhante o amor de Deus, né? Que às vezes ela pode ter feito intencional, mas às vezes também ela não fez intencional e ela tá com uma dificuldade, alguma coisa que precisa ser ela e Tratada. Deus ela ser tratada, exatamente. Nossa, é muito forte isso que tu falou. Essa questão assim que o inimigo ele lança setas, né, dardos inflamados a todo momento, porque na verdade, às vezes o nosso maior inimigo é a nossa própria mente. Só que às vezes tem setas, dardos inflamados do maligno que acabam nos pegando e nos prisionando em tais áreas.
Por isso a questão da renovação da mente, nós estarmos sempre em consagração, em santidade, em busca, né, da palavra e da leitura. Então, assim, quando é revelado aquilo que é uma sofisma, ou seja, uma mentira que parece verdade, e ela é revelada, aí perde a força tudo aquilo, né? Então, muitas vezes a gente é bombardeada realmente por intenção das pessoas, mas eu acho que a maioria das vezes são setas, são dardos, são os nossos pensamentos, né? E nós, pelo fato de sermos mulheres, somos mais emocionais e estamos mais suscetíveis a essas coisas. Por isso é necessário, muitas vezes, a gente analisar com a lógica e realmente cuidar do que a gente fala, cuidar como a gente age, mas não viver numa paranoide, né, meio paranoica, né? Realmente pela graça do Senhor, né? É que as nossas Então, dificuldades, elas são umas com as outras, né? Nós vamos ter dificuldades, eu contigo, tu comigo, com a Miriam, com a Joyce, porque nós somos a família, nós somos cristãs, né? Nós convivemos ali na igreja ou em casa, nossa família, né? Então, é assim que Deus vai trabalhar nas nossas vidas também, né? E tem um versículo que diz que de onde vêm as guerras e contendas, né? Se não é através do nosso ego, do nosso egoísmo. A guerra mundial, as guerras, né? Enfim, os conflitos internos, conflitos externos, conflitos grandes e menores, eles surgem através do nosso eu, do nosso ego, né? E é isso que a gente tem que martelar, pregar na cruz todos os dias, né? Se mais alguma irmã quiser falar, fique à vontade, e aí a gente pode partir para a oração final. Miriam, Joyce, Magali. Recentemente eu vi uma pregação, se eu não me engano, era da Zoe Lilly. E ela estava falando, era um momento, na verdade não era bem uma pregação, mas era um momento de conversa dela e do marido dela sobre as nossas atitudes. E eles trouxeram que muitas vezes a gente usa aquela fala, mas eu estou sendo sincera com tal pessoa em falar isso, ou só estou falando a verdade, não tem motivo para ela ficar braba, mas uma verdade trazida no momento errado, ou aquela, tu fez isso, foi legal, com essa tal sinceridade que a gente traz, em vez de ajudar a pessoa no momento errado, ela pode trazer um machucado, porque a gente não vai estar usando com sabedoria. Como a Marta traz, se eu não me engano, é no capítulo 1, com que ela confrontou os irmãos que tinham acabado saindo da igreja e eles não voltaram. Porque talvez a forma com que ela falou, ou o momento que ela falou, não era um momento propício. E isso entra a questão de termos sabedoria e prudência no agir, no como proceder, né? É verdade. Sabe que algo que eu tenho estudado muito, 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 eu não estou aqui, eu tenho vários cadernos de anotação, e esse aqui, na verdade, ele é destinado para o Clube do Livro, para o Insta do Vestida e tal. E aí, só que está no outro caderno, e aí eu não vou saber falar exatamente como eu escrevi. Mas aquele versículo que fala que se o teu irmão pecar contra ti, vá e fale com ele. E aí até esses dias eu conversei com uma pessoa, e aí eu perguntei assim, bom, esse versículo, ele se aplica a todos os momentos? Ele se aplica a todas as pessoas? Como assim? E aí vai com o que você falou agora, Miriam, da questão de nem tudo que é verdade a gente deve falar. Essa questão assim, eu sou sincero, eu falo na cara, né? Nem tudo a gente tem que falar na cara. E existe momento certo para falar com as pessoas. Às vezes a pessoa não está preparada para ouvir, não está madura o suficiente para ouvir aquilo que tem que ser falado, e também muitas vezes nós não estamos preparadas com maturidade, com a paz de Deus para falar tal coisa. Então, eu acredito que no momento certo, aí sim pode ser falado e nem tudo ser falado. Inclusive, já vou finalizar minha parte, mas tem um livro que eu estou lendo que é A.W. Pink. E esse livro fala sobre oração. Eu não lembro agora o nome do livro. E aí, naquele livro, ele é um livro antigo, acho que é de um puritano, ele fala que a única pessoa que nunca vai nos julgar naquilo que nós estamos enfrentando, realmente, que a gente pode confiar que não vai vazar a informação, é o Senhor. E nós temos que fazer tudo isso, tudo aquilo que eu gostaria de falar para tal pessoa, eu tenho que falar para Deus.
E se uma oração não for suficiente, então eu tenho que orar muitas e muitas vezes até a gente ficar aliviada. A questão é que eu não sei vocês, mas eu me sinto assim, quando eu estou com algo engasgado, parece que eu tenho que falar para a pessoa, não assim num tom de raiva ou de ira, mas eu preciso botar para fora, porque se eu não ponho para fora, pode afetar no meu corpo. Aí vem a rinite, aí vem alguma dor, e muitas vezes são psicossomáticas que se falam, né? E os psicólogos, eles dizem, eles aconselham a botar para fora tudo aquilo. Só que a gente tem que saber administrar isso tudo, porque nem tudo que a gente quer a gente pode falar, não é a hora, nem é tudo isso, né? Então a gente precisa realmente ter um equilíbrio. E aí, falando sobre o assunto de amadurecimento, de doutrina mente madura, e naquela parte que fala assim, tome alguns minutos para pensar em quais áreas do seu caráter Deus deseja amadurecer, eu acredito que não só eu, mas outras pessoas também, é essa área de administrar as nossas emoções, né? E de colocar diante de Deus tudo isso, e aí só levantar da oração quando tu te sentir aliviada. E às vezes nem vai ser naquele momento que tu vai se sentir aliviada, vai ser depois, porque aí a tua fé, ela entra em ação. Então, isso é algo que eu tenho meditado bastante, e se alguma de vocês se interessa mais sobre isso, a gente pode conversar no privado a respeito disso, né? Porque eu acredito que, inclusive, assim, para finalizar, passou uns 9 minutos da hora que nós iríamos encerrar, mas hoje as empresas, elas não estão mais só contratando de acordo com as competências profissionais, e sim com as habilidades na questão de relacionamento com as pessoas. E antigamente as empresas contratavam pelas competências e demitiam pela questão das atitudes. E agora eles estão avaliando mais essa questão emocional. Então eu acho assim que nós mulheres a gente precisa orar mais, jejuar mais, né? Sacrificar nossa carne, nossas emoções, sujeitar a Deus e segurar a língua, segurar nossas atitudes de acordo com a palavra do Senhor. Então, podemos orar agora. Se alguma irmã quiser falar, pode falar. Ou a gente pode seguir para a oração final. Então, vamos para a oração final. E, assim, uma das observações que eu fiz aqui sobre a oração final é a primeira oração que ela sugere lá no capítulo 1. E nós vamos encerrar, então, essa parte final do livro com essa oração. E aqui eu anotei: pedir para Deus que Ele nos instrua, mostre as nossas prioridades, e se as nossas prioridades são bíblicas, conceda o desejo de mudanças que Ele deseja que nós façamos em nossos pensamentos ou ações, e continuamos estudando sobre esses assuntos do livro e que esse assunto seja para glorificá-lo. E vamos orar também para que tenhamos perseverança e que Deus ajude as irmãs que estão tentando perseverar na leitura ou que desejam ainda, certo? Amém. Vamos orar então. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu me sujeito em Tua presença neste momento, junto com as minhas irmãs. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor. Reconhecemos, Senhor, nossas falhas, nossos pecados, nossas iniquidades e transgressões. Como o Salmo 51 diz, que um coração quebrantado e contrito é o que agrada o Senhor. Que nós possamos, Pai, estar com o nosso coração quebrantado e contrito diante da Tua presença. Senhor, nós expomos diante de Ti todas as nossas falhas, pecados, Senhor, ocultos, pecados grosseiros e tão pequenos que atrapalham o nosso caminho, que embaraçam os nossos pés, o nosso andar. Sujeitamos todos eles a Ti. Ó Espírito Santo, eu oro pedindo uma transformação genuína em nosso caráter, um amadurecimento na nossa doutrina e revelação, Pai, e sabedoria do nosso ministério. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que vem contra a Tua vontade. Todas as setas inflamadas do maligno, mentiras, todas as prisões e grilhões que possam estar nos prendendo e pedindo desse crescimento e dessa transformação, sejam agora quebradas em nome de Jesus. Nos ensina, Pai, a sermos mulheres sábias, a sermos mulheres fortes, dignas, a sermos mulheres virtuosas, segundo o Teu querer. Ó Senhor, dirija todo esse trabalho, Pai,
dedicamos a Ti nossas vidas e rendemos glórias e graças ao Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou encerrar a gravação agora e peço que vocês aguardem um pouquinho, por favor. A Magali pediu desculpas aqui, ela disse que ela estava falando, mas não estava escutando por algum motivo, o celular dela teve problema. Mas eu agradeço a tua presença, Magali, né? A sua tentativa aqui. Deixa eu ver como encerra aqui. Interromper a gravação.